Preocupação e ansiedade sempre fizeram parte da minha vida. E algumas das minhas primeiras lembranças incluem aquela sensação tensa e estressante na boca do estômago. Sempre fui a criança quieta da classe, o que presumi que isso mudaria quando crescesse. Mas não foi o caso. A ansiedade e eu nos tornamos mais próximos ao longo dos anos, a ponto de desenvolver vários transtornos de ansiedade terríveis que moldaram minha vida e a maneira como vivia. Eu ficava preocupado até mesmo pelos motivos mais fúteis. Isso começou durante o meu último ano do ensino médio e teve um impacto negativo em meus trabalhos escolares, em minha vida familiar e em quase tudo mais. Todas as manhãs eu acordava cheio de preocupação, temendo o dia seguinte e desejando que tudo acabasse o mais rápido possível. Surgiram episódios graves de ansiedade e pânico, me impedindo de realizar minhas atividades diárias. Apesar de morar em um dos bairros mais seguros da minha cidade, ter uma família e viver a vida dos sonhos, sempre tive medo. Percebi que isso pode afetar o emprego de uma pessoa, a vida escolar, os relacionamentos e uma variedade de outros elementos de suas vidas. Mas até que ponto isso é verdade? Eu sabia que nenhuma dessas condições tinha uma cura clara, apenas remédios para tratamento. Quais, porém, são eficazes? A resposta é Jesus, o médico dos médicos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A crença popular e incorreta de que cristãos não sofrem de ansiedade aumenta o fardo dos deprimidos e oprimidos. Quando há uma pontinha de tristeza na igreja, surgem os clichês. Tudo o que você precisa é de um pouco mais de fé. Ou lembre-se de alegrar-se constantemente no Senhor. Também pode aparecer uma conversa estimulante. Comece e siga em frente, pessoal. Pare de se lamentar e se recomponha. Quando os outros o virem assim, o que eles pensarão de Deus? Eu era um líder de jovens e todos esperavam que eu fosse um exemplo. Mas no fundo eu sabia que eu precisava da ajuda de Deus para tirar o peso da ansiedade, incerteza e preocupação de meus ombros. Deus estava lá para mim. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34, diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus ilustra que tanto os pássaros quanto os lírios não se preocupam com sua comida ou roupas porque são graciosamente providos por Deus, o que implica que seus filhos são incomparavelmente mais valiosos para ele do que lindas flores ou plumas. No entanto, em vez de agitação infrutífera e estresse desnecessário, devemos concentrar nossos pensamentos e esforços primários no reino eterno de Deus e na justiça que brota dele, em vez de tentar prover para nós mesmos através dos impérios falidos deste sistema mundial transitório. Deus entende que a preocupação aprisiona o coração e o pavor quebra a fé, levando o cristão ao desespero. Ele também entende que temos necessidades diárias e prometeu inúmeras vezes nas Escrituras que suprirá todas as nossas necessidades se simplesmente confiarmos nele. Somos aconselhados a buscá-lo primeiro, em vez das coisas deste mundo, por meio de nossos próprios esforços, para estabelecer um ponto de vista correto, para substituir o pensamento natural pelo pensamento de Deus. Então, enquanto confiamos nele para cumprir sua promessa de suprir nossas necessidades, entendendo que ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos, devemos nos lembrar das palavras de Jesus para buscá-lo em primeiro lugar, hoje e em todos os dias. Mateus 6 é uma das mais belas passagens das Escrituras em toda a Bíblia. Ao longo dos anos, trouxe paz e consolo a inúmeros cristãos.
Todos nós sofremos de ansiedade, mas se você seguir o conselho de Jesus nesta escritura, não se preocupará com mais nada. Isso é maravilhoso, não é? Nada para se preocupar? É factível, mas primeiro você deve obedecer às instruções de Jesus. Preocupar-se não é algo que se espera que um cristão faça. A solução de Jesus para o problema da preocupação é se concentrar em uma coisa. Em primeiro lugar, busque o reino e a justiça de Deus. Jesus não nos aconselha a ficarmos livres de preocupações. Ele nos diz se acha uma boa ideia ou não. Isso está debaixo do controle dele. Sendo assim, devemos obedecer. Deus estabeleceu seus planos e objetivos para a humanidade e os revelou a nós por meio de sua palavra. E Ele quer que respondamos de forma inteligente às promessas que Ele fez. Ele espera que tenhamos confiança total e deliberada em tudo o que Ele disse, sem dúvida, desconfiança, medo ou reservas. Confiar no Senhor de todo o coração não é apenas uma coisa boa a fazer, mas também elimina o medo e a dúvida. Nos mantém firmes nas tempestades da vida e substitui a autoconfiança por uma confiança em Deus. Confiar no Senhor de todo o coração implica deixar de lado os próprios desejos e fantasias para obedecer à sua vontade. É o que diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Existem muitas razões para crermos na palavra de Deus, pois ela diz: quem confia no Senhor é feliz e protegido. A pessoa que crê não tem motivos para se preocupar com um relatório negativo, pois seu coração não será afetado. Como o amor fiel do Senhor envolve, protege e fundamenta sua vida, aqueles que depositam sua fé nele não buscam ajuda daqueles que são arrogantes e enganadores. Nossa fé em Deus deve ser expressa em nosso modo de vida, perspectiva, atitude, conversa, caráter e visão de mundo. Ele enche nossos corações com sua própria paz perfeita, que ultrapassa a compreensão quando colocamos nossa confiança nele de maneira pura e inabalável. Provérbios 3, versículo 6, diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele quer que desenvolvamos total confiança nele. Ele quer que coloquemos nossa confiança nele com um coração indiviso, que esteja focado exclusivamente nele. Ele não deseja um coração que se preocupe apenas com os benefícios. Quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele pode endireitar nossas veredas de várias maneiras. Ele pode usar a orientação de outros cristãos ou trazer um texto bíblico à nossa atenção. Enquanto mantivermos nosso olhar fixo em Deus, Ele fará com que sua calma interior inunde nossas mentes e corações. Ele pode permitir que uma série de eventos leve à conclusão correta e levar tempo para endireitar nosso caminho. Ou pode direcioná-lo imediatamente. É como diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos 11 a 13. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que fato incrível! Todos nós sofremos decepções e desânimos como resultado de situações e pessoas em nossas vidas, mas Paulo declarou que quem confia em Jesus nunca seria envergonhado. Não ficaremos desapontados se colocarmos nossa fé em Jesus. Não precisamos nos preocupar com nada se colocarmos nossa confiança no Senhor. Se a economia estiver ruim, não precisamos nos preocupar, pois estamos na economia de Deus. Não importa se não chove, nós simplesmente aproveitamos o suprimento de água e crescemos. Simplesmente porque Ele nos ama e colocamos nossa confiança nele, o Senhor é capaz de nos abençoar generosamente e deixar toda a graça abundante em nossas vidas. Esta mensagem nos dá uma visão incrível do coração de Deus. Demonstra que Ele não nos escolhe com base em nossa nacionalidade, herança, classe social, cor da pele ou qualquer outra consideração. Isso é maravilhoso porque Paulo está nos dizendo que quando Deus olha para nós, não vê diferença entre judeus e gentios, homens e mulheres, brancos e negros, brasileiros ou americanos. Na realidade,
ele afirmou que o mesmo Senhor reina sobre todos, esbanjando suas riquezas, bênçãos e favores sobre aqueles que vêm a ele com fé. Que coisa maravilhosa! Isso reafirma a verdade de que só somos acolhidos e amados por causa de Jesus. Que verdade libertadora para compreender. Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Confiar em Deus e esperar no Senhor implica simplesmente aceitar a verdade do que Ele nos mostrou em Sua palavra. Implica aceitar tudo o que Deus nos revelou na Bíblia como verdadeiro. É acreditar no que a Bíblia diz sobre nosso magnífico Deus e Salvador Jesus Cristo. É aceitar como realidade o fato de que Cristo foi à nossa frente para preparar um lugar para nós e que nos ama eternamente. A esperança cristã não é uma ilusão de dedos cruzados. E a fé cristã é baseada em fatos, não em ficção. É ver tudo o que Deus promete como uma realidade certa com os olhos límpidos da fé e receber a verdade de Sua palavra como fato. Ore comigo agora. Pai, quero agradecer em nome de Jesus por ser nossa rocha e nosso Redentor, nossa fonte e nosso provedor, em meio a todas as dificuldades e problemas da vida. Obrigado por termos tudo o que precisamos para estarmos firmes neste tempo mau. Obrigado por fazer do sacrifício de Jesus a nossa saúde, força e escudo para a vida. Oro para que, não importa qual desafio enfrentemos, possamos receber toda a nossa esperança e força de Ti, para que venhamos permanecer firmes em meio ao mal. Oro para que toda ansiedade e preocupação sejam eliminadas agora da minha vida, pois o Teu Espírito e a Tua paz é maior do que qualquer mal que possa me afligir. Entrego minhas preocupações e ansiedades nas Tuas mãos, assim como minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você acorda quase todos os dias e sente que está no controle de sua vida. Sente Deus tão perto, sente paz e está focado espiritualmente. Pode sentir que Deus está com você e por você, e Ele o chamou para algum grande propósito, e no momento seguinte você está se sentindo sobrecarregado com dúvidas e desânimo. Pensamentos negativos como: você vai perder tudo, você não vai sair dessa, você não é inteligente o suficiente, você esperou demais, deveria ter começado mais jovem. Tudo isso são mentiras, e o diabo é chamado de enganador porque ele enche sua mente com esses pensamentos negativos para levar sua vida na direção errada, contrária ao caminho de Deus. A Bíblia em Filipenses nos orienta sobre onde um pensamento positivo e santo deve ser centrado. Ela nos diz que pensar apenas nas coisas verdadeiras, nas coisas nobres, nas coisas corretas, nas coisas puras, em tudo o que é amável, nas coisas de boa fama, nas virtudes e dignas de louvor. Esse é o tipo de coisa que deve preencher seus pensamentos e sua mente. Esses são os tipos de pensamentos que você deve permitir que se instalem em sua mente. Pensamentos bons e positivos. Você deve colocar valor em seus pensamentos. Mas quando permite pensamentos negativos em sua mente, no devido tempo você desenvolve um certo padrão de pensamento doentio. Com o tempo, hábitos negativos são criados na mente e esses hábitos se tornam muito difíceis de quebrar. Mesmo após encontrar a salvação por meio de Jesus, você notará um problema não resolvido em sua mente que invariavelmente o afetaria externamente. É por isso que você deve se apoiar em Deus para reprogramar sua mente. Deus não criou você para viver em tormento. Deus não criou você para viver e sofrer de depressão. Deus não criou você para viver em pânico. Deus não criou você para ser escravizado por pensamentos negativos e prejudiciais. Querido cristão, Deus criou você para ter uma mente pacífica, livre de culpa, positiva e amorosa para que você possa ser feliz e seguir em frente ajudando outras pessoas. Deus criou você para conhecê-lo e amá-lo, mas quando somente sua mente estiver fixa nele, você poderá alcançar esse objetivo.
Se aprendi algo importante sobre a mente é que ela é um campo de batalha. Nossa mente é o campo de batalha. A cada minuto do dia, pensamentos estão sendo disparados em seu coração. Sejam pensamentos bons ou ruins, e sua vida se move na direção dos pensamentos que você escolheu. A maior parte da batalha da vida começa em sua mente e tanto a vitória quanto a derrota começam na mente. Para retomar o controle de sua vida, primeiro você precisa superar o pensamento negativo e permitir que Deus renove sua mente. Ter pensamentos positivos é como subir uma montanha. Ser negativo é como descer uma colina. Muitas vezes você vai seguir o caminho mais fácil porque é basicamente o que você aprendeu durante toda a vida. E somente Deus pode reprogramar sua mente, expulsando esses ciclos negativos e gradualmente matando aquele hábito antigo no qual você se viu preso ou naquela situação negativa da qual está tentando se livrar. Como você pode conseguir isso? Uma arma dinâmica a ser usada é renovar sua mente, capturando esses pensamentos negativos e mentiras do diabo e trocando-os pela verdade encontrada na palavra de Deus, tornando assim seus pensamentos submissos a Deus. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar significa tornar puro e separar. Falo não apenas de sua aparência externa, mas também de sua mente. Sua mente precisa ser santificada, mas somente através da verdadeira palavra de Deus. Sua mente pode ser renovada e separada no caminho dos pensamentos positivos pela palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus pode mudar a forma como você pensa. Ela tem o poder de renovar a sua mente. A palavra de Deus é como uma chave e é chamada de a verdade. E somente quando você descobrir a verdade é que poderá sair. Somente a verdade pode libertá-lo das mentiras dos pensamentos negativos. Veja bem, todos nós nascemos em circunstâncias que moldaram nossa perspectiva das coisas. Por isso, é importante que, ao nascermos de novo por meio de Jesus Cristo, troquemos essa velha perspectiva pela que está na palavra de Deus. Essa é a verdade. Se não desistirmos dessa velha perspectiva, dessa velha vida disfuncional e da maneira como vemos o mundo, acabaremos ficando confinados na escravidão de nossos pensamentos antigos e canalizados. Você precisa permitir que a palavra, a verdade, lave essa velha mentalidade e o liberte dessa escravidão. Leva tempo, mas o avanço vem quando você percebe a verdade na palavra de Deus. Quando pensamentos como você não tem mais jeito ou sua vida já era vierem, repreenda isso e saiba que é uma mentira do diabo para enganar você. Como você luta contra esses pensamentos em sua mente? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5: porque embora andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você precisa levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Como você faz isso? A maneira mais fácil de fazer isso é atacar e expor qualquer pensamento ímpio e doentio que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Ataque qualquer pensamento que não esteja alinhado com o que Deus diz sobre você, sua situação e o seu futuro. Ataque aquelas fortalezas e coisas que lutam contra o conhecimento de Deus. É aqui que está a guerra. Leve esses tipos de pensamentos cativos e destrua-os com a verdade de Deus. É simples assim, mas tão eficaz. Hoje reserve um tempo para identificar e atacar esses pensamentos prejudiciais e substitua essas mentiras em sua vida pela verdade que você encontra na palavra de Deus. Você não pode derrotar o que você não define. A Bíblia diz: porque embora vivamos no mundo, não guerreamos como o mundo. Em outras palavras, se você quer vencer a guerra em sua mente, não pode combatê-la da mesma forma que lutou durante toda a sua vida. Cada situação tem seu plano estratégico para a derrota. Nossas vidas estão sempre se movendo na direção de nossos pensamentos mais fortes. Muitas vezes estamos tentando mudar nossas vidas ou lutar contra algo negativo, um vício ou uma má atitude. A Bíblia está lhe dizendo para ir mais fundo se quiser vencer aquela situação negativa em particular.
Você não pode lidar com a camada externa e achar que venceu. Você precisa ir mais fundo na raiz da situação para aquele hábito, profundamente nos pensamentos daquele comportamento. Se não lidar com isso dessa forma, você vai perceber como vai continuar o mesmo. Vai repetir o ciclo várias vezes e nada mudará em sua vida. A ciência também confirma que o que pensamos acaba aparecendo em nossa vida e o pensamento negativo, tóxico, nos afeta emocionalmente, afeta até a qualidade do nosso sono e até se mostra em nossa aparência física. A Bíblia diz porque como um homem pensa em seu coração, assim ele é. É um fato que você se torna um produto de seus pensamentos. Um homem que pensa e só vê problemas ao seu redor e como nada funciona para ele, acabará sendo dominado por esses problemas e obterá os resultados de seus pensamentos. Mas um homem que pensa e diz sim, isso é difícil, os tempos são difíceis, mas meu Deus está trabalhando todas as coisas para o meu bem. Meu Deus é maior do que qualquer coisa que eu possa enfrentar. Este homem não ficará sobrecarregado com seus problemas, mas em vez disso ele estará deixando Deus aparecer para suportar seus problemas. Outra maneira é focar sua mente através da oração e permitir que Jesus encha sua mente. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isso significa que sua mente está focada no Senhor, não apenas indo à igreja, mas também dando ao Senhor toda a sua atenção. Se você vê seus problemas de sua perspectiva, eles sempre serão grandes e opressores e sempre parecerão insolúveis para você. Mas se você puder mudar a perspectiva pela qual vê seus problemas, vendo seus problemas através da perspectiva de Deus, embora ainda existam, eles poderão ser facilmente superados. Você começa a ver a realidade das coisas que pode vencer essa batalha, pode abandonar esse hábito, pode se tornar um novo homem ou uma nova mulher e pode ser feliz novamente. A Bíblia diz que você estará em perfeita paz. Sempre que quiser se preocupar, ore e agradeça a Deus em vez disso. Sempre que esses pensamentos tentarem surgir, adore o Senhor no meio disso. Duas coisas não podem governar sua mente ao mesmo tempo. Uma teria que vencer e governar sua mente, mas você decide qual delas vencerá e controlará sua mente. Escolha a adoração. Lembre-se, a mente é um campo de batalha. Intensifique sua adoração e seja deliberado sobre isso. Você precisa construir uma forma de resistência. Estudos mostram que os pensamentos que escolhemos para pensar mudam até mesmo de maneira física nosso cérebro. Nossos pensamentos são verdadeiramente poderosos. O cérebro tem partes que são chamadas de neurovias. Quanto mais você pensa em algo repetidamente, mais poderoso esse pensamento se torna e menos resistência existe. E quando você continua assim por muito tempo, ele se torna seu modo padrão de pensar. Uma fortaleza está se formando no caso de pensamentos negativos. Mas quando você escolhe ficar fora desse caminho enganoso e negativo por um período de tempo, você começará a ver frutos positivos surgindo em sua mente e aparecendo em todas as esferas de sua vida. Volte seu foco para o Senhor. Pense em seu poder. Pense em suas misericórdias e em sua bondade. Pense em seu amor e em sua bondade eterna. Concentre sua mente na adoração. Quando você está louvando a Deus e adorando seu poder e sua grandiosidade, isso ocupa sua mente. Então não há mais espaço para aqueles pensamentos negativos. Todo cristão será tentado pelo pecado. Todo cristão terá pensamentos desagradáveis e profanos entrando em sua mente. Todo cristão terá pensamentos irados e orgulhosos que passarão por sua mente. Seja o pensamento de estar doente e morrendo, ou medo e pensamentos depressivos, ataques de pânico, dependência de álcool ou drogas, ou pensamentos sexuais imorais, ou as vozes em sua cabeça lembrando que você nunca pode vencer na vida, não importa o quanto você tente. A única maneira de sair disso é parar de ficar obcecado com esses problemas e ser obcecado por Deus. Ao orar, você está se concentrando e sendo obcecado por Deus. Não se preocupe, apenas ore. Se você pensa e sente que é uma vítima, provavelmente será uma vítima. Mas se pensar positivamente em seu coração e disser: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, nada será impossível para você. Ou você leva esses pensamentos negativos cativos ou se torna prisioneiro desse mau hábito. Se você não lutar contra esses pensamentos, lentamente se tornará prisioneiro deles.
Andar de acordo com a verdade não é apenas agir de acordo com ela, é pensar de acordo com ela. Obedeça a Deus não apenas em ações, mas também em pensamentos, e isto irá mudar sua vida. Você não pode ter uma vida positiva com uma mente negativa. Deus quer que você se livre desses pensamentos negativos e quer ajudá-lo a renovar sua mente por meio do poder transformador de sua palavra quando você se aproxima dele. Você não está sozinho. Eu sei que você vai vencer. A paz de Deus é uma das maiores coisas que você precisa possuir quando as pressões da vida o atingem pesadamente. Você já deve ter ouvido o ditado popular: tempos difíceis não duram, mas pessoas fortes sim. Poucas pessoas conseguem suportar tempos difíceis. Sejamos honestos, algumas pessoas saem dos seus desafios assustadas e debilitadas pelo resto de suas vidas. Sim, elas sobreviveram ao desafio, mas carregarão as cicatrizes. Embora algumas pessoas ressurjam com asas, nem todas conseguem o mesmo. Não sei em qual categoria você se enquadra, mas uma coisa tenho certeza é que, se você tiver a paz de Deus com você, não apenas sobreviverá a tempos difíceis, mas também triunfará sobre eles. Existem 3 categorias de pessoas que você encontrará na vida. Primeira, você encontrará aquelas que estão passando por desafios. Às vezes, elas podem aparentar isso ou não. Você pode estar sorrindo e colocando sorrisos no rosto de outras pessoas enquanto lida com contas pendentes em casa. Você pode estar compartilhando sua fé com alguém enquanto luta para continuar crendo em Deus para um milagre urgente. Alguém pode parecer bem para a admiração de todos os outros sem que ninguém saiba que ele ou ela está sustentando um parente doente que pode não sobreviver. Posso estar encorajando você com esta mensagem ao lidar com um aviso de despejo por aluguel atrasado. Você pode nunca saber, até que as pessoas falem o que estão passando. Esta é uma das razões pelas quais você deve ser gentil com qualquer pessoa que encontrar ao longo do caminho, porque você não sabe o que elas estão passando. Você pode pensar que está mal até se sentar com alguém para ouvir a história dela, e você perceberia que é bastante privilegiado em comparação com essas pessoas. Jesus nos pediu para tratar os outros da maneira que gostaríamos que os outros nos tratassem. Então, se você gostaria que alguém o tratasse com gentileza quando você estiver passando por momentos difíceis, você também deve aprender a tratar todos que encontrar ao longo do caminho com gentileza, porque você nunca sabe se essas pessoas também estão passando por momentos difíceis. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Além daqueles que estão passando por tempos difíceis, a segunda categoria de pessoas que você pode encontrar todos os dias são aquelas que acabaram de sair de um desafio. Uma das características dessa categoria é o cansaço psicológico, emocional e às vezes até físico que os acompanha. Outra característica significativa é o medo da recorrência. Esse medo os impede de tentar qualquer coisa para que a experiência não se repita. Essas 2 características são muito significativas. Elas o ajudam não apenas a identificar, mas também a simpatizar com as perspectivas dessas pessoas. Veja bem, uma pessoa que acabou de sair de uma situação abusiva pode não ver a vida do jeito que você vê, pois nunca esteve em uma situação boa. Você também já notou que as pessoas que tiveram experiências de vida semelhantes são frequentemente atraídas umas pelas outras? Elas compartilham uma afinidade especial por si mesmas. É quase como se elas criassem uma comunidade, como um acampamento especial, onde podem descansar depois de escapar de suas crises mais recentes. A razão disso é que elas entendem o que significa ter passado pelo que você passou e entendem que a recuperação pode ser um desafio. E como a maioria das situações não tem um sinal físico nas pessoas, novamente, ninguém pode saber do que você acabou de sair. Todos podem esperar que você seja forte e responsável, sem saber que você trabalhou demais por muito tempo tentando atender às necessidades daqueles de quem você gosta, realizar seus sonhos e apenas estar vivo. Elas não percebem que você só quer ter a chance de respirar ar fresco e viver livre como todo mundo pelo menos uma vez. É fácil apontar o dedo quando os holofotes não estão sobre você. E por último, a categoria final, o que estão prestes a entrar em uma temporada de tempos difíceis.
Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que se envolveram em um ou outro acidente sem intenção de machucar ninguém. Eu não acho que nenhuma delas planejou que isso acontecesse, mas ainda assim aconteceu. Alguém vai para a casa do trabalho sem saber que vai encontrar um aviso de despejo em sua porta. Outra pessoa vai ao hospital para um check-up regular sem saber que está prestes a ser diagnosticada com uma doença terminal. Quase todo mundo é pego de surpresa por suas crises. Ninguém quer ser vítima de tempos difíceis, porque isso afeta fortemente a nós e aos que nos rodeiam. Há uma única razão pela qual estou compartilhando esta mensagem especial com você hoje. Veja bem, você pode se relacionar com qualquer uma dessas categorias e pensar: o que devo fazer para sobreviver a este tempo? Já que não sei quanto tempo isso pode durar, antes que chegue ao fim, como posso manter a paz e triunfar mesmo passando por minha própria crise? Esta mensagem não é para colocar medo em você, mas para ensinar algo especial que lhe dará vantagem sobre os momentos difíceis da vida quando eles vierem ou enquanto você passa por eles. Não estou prestes a dizer que tempos difíceis não virão, porque você é um filho de Deus. Isso seria mentira. Os filhos de Deus enfrentarão tempos difíceis em um ponto ou outro de suas vidas. Você enfrentará oposições de fé. Enfrentará desafios que dizem respeito à sua integridade. Enfrentará tentações que exigirão que você dependa da graça de Deus para vencê-las. E a lista pode continuar e continuar. Deus nunca nos prometeu que tempos difíceis não viriam. Na verdade, a Bíblia nos diz que eles certamente virão, mas quando vierem, Ele nos resgatará e impedirá que sejamos destruídos por eles. Isaías capítulo 43, versículo 2, diz: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu adoro a maneira como a Bíblia descreve tempos difíceis, como rios e como fogo. Você sabe quão forte é a corrente em um rio que flui. A água corre sempre, sem parar. Tudo que entra fica sob a corrente e também é puxado o rio abaixo. É preciso muita força e habilidade para nadar contra a corrente e não se deixar levar pela água. É por isso que as pessoas ficam exaustas durante e após vários desafios. Elas não apenas lutaram contra a água, mas também contra a força dela. Elas não apenas lutaram contra o processo judicial, mas também com o trauma que o acompanhou, e sim, foi tudo muito exaustivo. A Bíblia chama isso de fogo. Você sabe como o fogo consome tudo em seu caminho. Tira a esperança, seca sua razão de ser feliz, acaba com relacionamentos e causa grandes estragos em outras coisas. Quero dizer que Deus sabe sobre o seu desafio. Ele está ciente de que você está no meio das águas, ciente de que os incêndios o cercam. Você foi ensinado e também leu a Bíblia, que, não importa o que você passe, Deus está com você e você crê, mas, de alguma forma, está tendo dificuldades para encontrar paz nessa promessa. E às vezes parece que você nem acredita mais nisso. Agora, deixe-me mostrar como você pode encontrar a paz de Deus durante suas batalhas e durante os momentos difíceis da vida. Isso pode parecer clichê, mas a palavra de Deus tem a resposta, e ela já está lá antes de você o tempo todo. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Assim como foi no livro de Isaías, o mesmo nas palavras de Jesus, haverá aflições, haverá tempos difíceis. Não se surpreenda quando eles vierem, mas quando vierem, lembre-se disso. Não tire os olhos do seu Pai Celestial. O foco em Jesus é a chave para encontrar a paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 ao 4, diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ninguém confia em Deus completamente e depois perde a paz. Se você confiar em Deus, essa confiança o encherá de perfeita paz. Se entregar sua situação nas suas mãos, removerá suas ansiedades e o encherá de paz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É fácil dizer que você acredita que Deus está no controle, mas essa crença tem algum efeito sobre você?
O verdadeiro efeito da nossa fé em Deus não é ansiedade e impaciência, mas paz. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando um pai joga seu bebê para o alto, a criança tem certeza que o pai vai pegá-lo. Ela ri e se diverte. Uma criança só entra em pânico quando não confia no pai para pegá-la novamente. A paz é o produto da fé, não a ausência da tempestade, mas o constante avanço dentro dela. E quem dá o poder para avançar na tempestade? Definitivamente nem eu nem você, mas Deus. Sua força pode falhar em suas provações, mas a força de Deus nunca falhará naqueles que dependem dele. Portanto, a chave para encontrar a paz de Deus em tempos difíceis é focar nele. Você não pode encontrar a paz divina procurando em outros lugares. Você encontrará a paz ao se firmar na integridade das promessas de Deus. O que ele prometeu sobre o que você está passando? Pesquise por isso e continue se lembrando da promessa. Procure e ouça testemunhos de pessoas que viram Deus agir por elas. Quanto mais você ouvir as promessas e testemunhos, mais sua fé em Deus crescerá. E quando a fé cresce, o descanso vem. Não há espaço para pânico, caro amigo. Deus está no trono antes que qualquer crise surja. Ele permanecerá no trono enquanto durar a crise. E quando a crise acabar, Deus ainda será Deus, sentado em seu trono. E se você está nele, por que você ainda está em pânico, mesmo sabendo que ele disse que cuidaria de você? Não ceda à ansiedade, meu amigo. Siga este caminho e encontre o descanso que somente a garantia de Deus pode dar. Deus te abençoe. Você já sentiu que está perdendo tempo com Deus? Você já pensou que as respostas às suas orações sempre parecem demorar uma eternidade ou muitas vezes parecem não chegar? Sim, muitas vezes precisamos tanto de uma resposta que é humanamente impossível de obter sem a intervenção de Deus. E então você fica esperando e parece que Deus não quer olhar a sua direção. Aqueles dias em que parece que Deus está demorando desnecessariamente são dias que vêm para testar sua fé e determinação em Deus. Se cometer o deslize de deixar o seu coração perder a fé em Deus, você falhou no teste. Houve um momento em minha vida em que eu precisava que Deus agisse de todas as maneiras possíveis para mim. Eu tinha tentado tudo o que podia, economizado todo o dinheiro que pude e sabia que mesmo com meu salário chegando, não poderia juntar dinheiro suficiente para pagar meu aluguel e minhas contas no apartamento. Eu tinha feito todas as tentativas sem sucesso para ver se conseguia um empréstimo para compensar algumas das minhas contas. Então me voltei para Deus e disse que se Ele não me ajudasse, eu cairia em desgraça e seria expulso do meu apartamento. O proprietário ligou mais cedo para se certificar de que eu teria o referido aluguel no fim de semana, como prometi a ele da última vez que ele ligou, e na minha vergonha eu disse que sim. Isso foi em uma terça-feira, e no sábado foi a data combinada. Passou a quarta até a sexta à tarde e tudo que eu tinha era metade do dinheiro e minhas esperanças em Deus. Houve alguns minutos na quarta e na quinta-feira que eu tenho certeza que minha mente vacilou e o medo invadiu meu coração. Mas então me lembrei de quando não teríamos nada para jantar e minha mãe lia para nós uma passagem da Bíblia em Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Eu literalmente cresci com esta passagem como minha orientação para confiar em Deus. Por mais simples que pareça, esta passagem da Bíblia tem sido minha rocha sempre que meu coração falha. Sempre que minha mente começa a me dizer que estou perdendo meu tempo com Deus, ou sempre que seu coração começar a pensar que você está definhando enquanto espera por Deus, lembre-se desta passagem nos Salmos e fortaleça seu coração. Por que você precisa confiar no tempo de Deus? Essa é uma pergunta que recebo muito quando saio para evangelizar e digo às pessoas para sempre confiarem no tempo de Deus. É muito prevalente entre os profissionais que estão avançando em seu campo de estudo. Muitos acham que não há problema em fazer planos e segui-los por conta própria porque, em nossas mentes muito humanas, sabemos o que está acontecendo e como lidar com isso. Muitas vezes alcançamos nossos fins humanos,
fustigados por problemas além de nosso profissionalismo, e então nos lembramos de Deus. Ao crescer, vi Deus aparecer em todas as conjunturas impossíveis da minha vida e só posso lhe dar 2 razões pelas quais confiei em Deus durante toda a minha vida e você deveria confiar nele também. Confie no tempo de Deus, pois o tempo dele é o melhor. No livro de Isaías 55, capítulos 10 e 11, Deus diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ouça-me, caro cristão, isso não é Deus fazendo campanha ou dando uma declaração de intenção. É Deus dizendo a você exatamente o que Ele fará. Não há dúvida de que este é um Deus que sabe exatamente qual deve ser a sequência das coisas e pretende garantir que elas aconteçam exatamente como Ele planejou. Este é um Deus em quem confiarei para sempre. Estou convidando você a se juntar a mim. Confie em Deus, pois Ele tem bons planos para você. Na verdade, ouso dizer que Deus tem os melhores planos para mim, melhores do que quaisquer planos que já fiz para mim. Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Me alegro com você, filho de Deus, pois fazemos parte do propósito de um Deus que planejou um grande final para mim e para você. Ouça, não leve a sério quando as pessoas lhe disserem que a vida é assim. Não foi assim que a vida foi feita para vivermos. Existem pessoas que vivem para o propósito de Deus e suas vidas são livres de estresse. Portanto, confie no tempo de Deus hoje, não apenas porque o tempo dele é o melhor, mas também porque ele tem um bom plano para todos nós que decidimos confiar nele e permanecer no rebanho do seu propósito. Como você confia em Deus? Durante toda a minha vida, minha mãe foi o mapa significativo que eu busquei para as decisões importantes, até que ela me mostrou como buscar a melhor orientação de Deus, pois ela também era humana e propensa a erros. Minha mãe me ensinou algumas coisas muito importantes a fazer na jornada da confiança em Deus. Perca-se. Sim, você ouviu certo. Perca a ideia de si mesmo. Você deve parar de depender de si mesmo completamente. A única maneira de confiar no tempo perfeito de Deus e em seus caminhos é acreditar que eles são exatamente como deveriam ser e que qualquer coisa que você saiba ou ideia que possa ter tido até agora é inútil para você. O lugar de confiança em Deus é o lugar de entrega completa de sua vontade própria. Você se perde completamente e todas as suas ideias e maneiras são absorvidas pela vontade dele, somente pela vontade dele. Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Há exemplos de pessoas que se apoiaram em seu próprio entendimento. Você pode reconhecer que homens e mulheres em nosso tempo se apoiaram em sua própria compreensão humana e falharam miseravelmente porque tudo o que eles pensavam que sabiam não funcionava de acordo com a maneira como os problemas ou situações deveriam ser tratados. Ouça-me, filho de Deus, seu nível de educação, sua opinião profissional e análise especializada não importam nos eventos e ocorrências diárias em sua vida. Essas coisas são decididas nos espíritos aos quais você não tem acesso em sua carne. Pare de lutar contra a obra de Deus em sua vida com suas interjeições humanas. Perca-se. Verifique a si mesmo pelo Espírito Santo. Suas ações, seus planos e todo o seu itinerário de vida devem ser planejados no lugar de oração antes mesmo de você decidir sobre eles. Confiar no tempo de Deus significa que você vai pegar cada plano e executá-lo primeiro antes de seguir em frente. Jesus diz no livro de João, capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não é apenas um consolador, mas também um professor. Ele pode planejar sua vida. Executar tudo através dele é a maneira de confiar em Deus completamente. Isso mostra que você se rendeu completamente à liderança dele.
A verdade é que muitas vezes, quando sentimos que Deus está demorando muito, é porque Ele está tendo que realinhar tantas situações para caber em seu tempo e planos perfeitos. Muitos de nós não procuramos até que as situações estejam fora de controle ou quase impossíveis, quando, em primeiro lugar, poderíamos ter evitado tanta dor, tristeza e protocolos desnecessários da vida se tivéssemos executado nossos planos com Ele desde o início. Todos no mundo passam por inúmeras provações e tribulações em suas vidas. As poucas pessoas corajosas chegam ao fim com cicatrizes, usadas pelo mundo, cansadas e esgotadas, mas chegam ao fim mesmo assim. Mas há outro grupo de pessoas que decidem que não vão tirar sua confiança de Deus. Um grupo de pessoas que decidiu que não importa o que aconteça, o tempo de Deus será para elas. Houve um momento na jornada dos israelitas em que eles caíram em desgraça porque decidiram que Deus estava desperdiçando muito do seu tempo e eles decidiram seguir a outros deuses. Deus os entregou nas mãos de seus inimigos e eles foram escravizados em terras estrangeiras. 3 homens escravos hebreus foram presos em um país estrangeiro por desobedecer a ordem do rei e de se curvar diante de sua imagem esculpida. Sadraque, Mesaque e Abed-nego recusaram-se a adorar qualquer deus ou homem, por assim dizer, no lugar do verdadeiro Deus do céu, sabendo muito bem que a punição era lenta, uma morte agonizante em uma fornalha. A Bíblia diz que quando eles foram presos e estavam prestes a ser jogados na fornalha, foi dada uma chance de renunciar sua fé em Deus e salvar suas peles. E a Bíblia registra no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, que os 3 homens responderam ao rei e disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa é a fé e a confiança que vencem. Deus apareceu para eles e foram tirados daquela fornalha ilesos. Suas mentes estavam decididas que qualquer coisa e a qualquer hora que Deus decidir aparecer é a hora certa e o lugar certo para eles. Esse é o tipo de confiança que produz resultados neste reino. Então, filho de Deus, jogue fora essa dúvida hoje e saiba que Deus está no comando e no controle. Caso algo esteja desperdiçando seu tempo, Ele também prometeu a restauração do tempo perdido. Seja abençoado. Se você já esteve em uma situação de medo antes, perceberá que algo incomum se apoderou de você. Seus sentimentos e pensamentos mudam naquele momento. Aposto que em sua mente, sua vida passou diante de você. Uma coisa que mais notei e que parece ser o gatilho para o sentimento de medo naquele momento é a enxurrada de possibilidades que invade sua mente de uma forma estranha. No entanto, às vezes, a coisa que temíamos ou imaginamos acontecendo conosco nunca acontece. Podemos ter sofrido intensa e estressante tortura mental e corporal que nos deixa muito fracos para fazer qualquer movimento depois. Agora, há algumas coisas neste mundo que você deve manter distância para a sua própria segurança. Essas coisas são naturalmente perigosas e você não deve se envolver com elas. Deus nos dá a capacidade de reconhecê-las e a sabedoria para nos mantermos afastados delas. Coisas como eletricidade ou ficar perto de animais selvagens, nenhuma delas é segura e, portanto, você deve reconhecer o perigo e manter distância. Mas se tiver a proteção necessária, não terá razão para temer qualquer uma dessas coisas, pois sabe que está seguro. Tendo dito tudo isso, nesta mensagem de hoje, quero que você saiba que nenhum dos problemas da sua vida é maior do que Deus. Você deve, portanto, certificar-se de não temer o que quer que o diabo ou a vida possa lançar sobre você, porque na face de cada montanha há um Deus com você que é tão grande que chama a terra de estrado de seus pés. Eu quero que você repita comigo: Deus é maior do que os meus problemas. Diga novamente: Deus é maior do que os meus problemas. E em seguida acrescente: portanto, não temerei por nada nem ninguém. Leve essas palavras a sério, querido filho de Deus.
Esta mensagem está chegando a alguém que precisa dela hoje. E espero que você seja essa pessoa. Esta é uma mensagem de Deus para alguém que está passando por uma fase da vida em que jogou ou está prestes a jogar a toalha, porque parece que a situação está fora de controle de qualquer pessoa, até mesmo de Deus. Você orou e jejuou, mas parece que a situação se recusa a se resolver, como a montanha se recusa a se mover. Isso é Deus dizendo a você: não importa o que você enfrente, não temas, eu estou com você. Eu sou maior que seus problemas. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Se você é um crente, tenho boas notícias para você. Não acabou até Deus dizer que acabou. Sim, esta situação está demorando muito para se resolver. Sim, a necessidade está demorando muito para acabar. O processo judicial parece impossível todos os dias. Ouça, até que acabe, não desista de Deus ainda. Ele é maior e mais sábio do que a sua oposição. Qual é o seu maior medo neste mundo? Qual é o desafio em sua vida agora que rouba a sua paz? Admito que os medos são reais. É a nossa primeira resposta a qualquer coisa assustadora ou que ameace a nossa segurança ou bem-estar. Esta é a verdade absoluta. E todo mundo, sem exceção, sente medo de uma forma ou de outra. Veja bem, o medo pode ser tão eficaz que tem o poder de influenciar como uma pessoa ou um grupo pensa e como eles agem. Você ficará surpreso ao saber que alguém pode parecer alto e poderoso por fora, mas tem medo por dentro. Além de toda vanglória, intimidação, tirar vantagem de outras pessoas, pode existir um medo desencadeador. Medo de falhar, acabar fracassando, ser chamado de fraco, não ser bom o suficiente, ficar sozinho ou passar pelo mundo despercebido. O medo paralisa. Ele cega nosso raciocínio. É uma emoção muito desagradável, mas poderosa, causada pela expectativa e pela consciência de perigo ou infortúnio. Quando uma pessoa está debaixo da influência do medo, não importa se o objeto de seu medo é real ou não, verdadeiro ou falso. Tudo o que ela quer fazer é escapar naquele momento a todo custo. Infelizmente, o medo, não importa em quem opere, não é de Deus. O medo não vem de Deus, e se não vem de Deus, devemos saber de onde vem. O inimigo de nossas almas, o diabo, usa o medo como uma ferramenta para escravizar e limitar quem ele conseguir. Mas o Filho de Deus deve saber que sempre que sentir o medo tomando conta, Satanás está injetando o veneno dele e você deve se levantar e se livrar disso. Por quê? A resposta está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Outra tradução diz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. É por isso que você não deve dar espaço ao medo. Ele não vem de Deus e não pertence a você. O cristão não é a morada do medo. Como você pode ver na passagem que acabamos de ler, esse medo é um espírito que definitivamente não é de Deus. Você, o crente, é o templo do Espírito de Deus, um espírito de amor, poder e uma mente sã. O Espírito dentro de você é o Espírito de Deus e ele está acima de tudo que está te deixando com medo. O Espírito dentro de você é maior do que os medos que te atormentaram por tanto tempo, o privando de sua paz, alegria e progresso. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Este é você aqui. A Bíblia não está falando de ninguém além do Filho de Deus. Se você é um filho de Deus, então isso é para você. Você abriga o Todo-Poderoso dentro do seu espírito, e ele é maior, não importa o que você enfrente. Se isso for verdade, então por que você está com medo por causa de um relatório, uma notícia ou uma situação atual em sua vida?
Em vez de alimentar o seu medo, fazendo com que ele continue crescendo, por que não se virar e encarar o seu Deus que é maior e convidá-lo para agir na sua situação? Certa vez, li uma citação escrita por um astronauta no espaço há muito tempo. Ela dizia: "De repente percebi que aquela pequena bolinha, bonita e azul, era a Terra. Levantei meu polegar e fechei um olho, e meu polegar apagou o planeta Terra. Não me senti um gigante, eu me senti muito, muito pequeno. Estando na Terra, nós a consideramos um objeto muito grande, e na verdade é. No entanto, quanto mais longe você vai da Terra para o espaço, menor a Terra começa a parecer. Era tão pequena que a distância, o polegar desse astronauta, cobria toda a visão dela. Da mesma forma, tudo que você aproxima de sua visão se torna mais proeminente. Mas se você o empurra para cada vez mais longe, logo se torna cada vez menor, até que você não veja mais. Deus quer que você se torne mais consciente de sua presença e da grandeza de sua capacidade do que dos seus problemas. Certa vez, soldados inimigos cercaram a casa do profeta Eliseu. Mesmo assim, o próprio homem de Deus não se intimidou com isso. Por outro lado, seu servo ficou paralisado de medo e gritou para o seu mestre. Aqui está o que Eliseu disse em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. Ele respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: "Ai, meu senhor, que faremos?" Orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja." O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Este é o exemplo perfeito das palavras do salmista em Salmos capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você é um filho de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus e sua palavra, caro cristão, o que está com você é maior. Ele jurou dar a seus anjos a responsabilidade sobre você para protegê-lo da destruição. Sim, surgirão problemas, mas você nunca deve temer. Por quê? Porque você tem o maior com você. Sim, o choro pode durar uma noite, mas você não deve temer. Por quê? Porque tudo que tem começo tem fim, e a alegria vem pela manhã. Em quem mais você prefere confiar para cuidar do seu problema do que naquele que é maior do que todas as montanhas? Pense por um momento que seus problemas são grandes montanhas. Visualize aquelas contas, aquela crise no casamento, aquele filho problemático, o valentão, o chefe irritante, o colega ciumento ou o exame difícil, que todos chamam de impossível. Veja cada um como uma montanha tão alta quanto possível. Agora observe como eles afetam sua paz e emoções quase que imediatamente. Você vê? Isso é o que o diabo quer. A cada foco em seus problemas, você perde a paz, a alegria e a motivação até mesmo para tentar. No entanto, se você imaginar seu Deus, o Criador do céu e da terra com você, aquele que lança montanhas e mares com o sopro de suas narinas, você pode construir fé e confiança bem aqui. Sim, os mares podem se enfurecer, a doença pode começar a piorar e as contas podem parecer que não estão se movendo, mas não tenha medo. Davi foi capaz de derrubar Golias, não porque ele era maior ou mais habilidoso que o guerreiro, mas porque Deus, em quem ele se apoiava, era maior que Golias. Os 3 rapazes hebreus não foram ousados diante do rei porque eram imunes a chamas. Não, eles eram humanos e podiam ser mortos, mas suas convicções e consolo estavam no Deus a quem serviam. Eles preferiram confiar no Deus Todo-Poderoso do que se curvar a um Deus feito por mãos humanas. Sim, eles foram jogados no fogo, mas o Deus maior apareceu e impediu que o fogo os queimasse. Às vezes, a grandeza de Deus pode impedir que os problemas apareçam em seu caminho, mas outras vezes, sua grandeza permite que o diabo faça o pior, não porque Deus te odeia ou quer te destruir, mas porque ele procura mostrar ao diabo quem manda.
Ele procura edificar sua fé e fortalecer suas convicções nele quando você vê o seu poder. Jesus estava no barco com os discípulos, mas isso não impediu que as tempestades aumentassem. Os discípulos tentaram tudo o que podiam, mas falharam. Então convidaram aquele que é maior, e quando Jesus acordou, o mar se acalmou. Deus é maior, meu amigo. A mídia, o governo, os profissionais e os analistas podem ampliar seus problemas ou montanhas, mas não caia nessa. Mantenha distância de todas as fontes de medo. Assim como a fé, o medo também vem por meio da informação. Portanto, o que você recebe determina o que cresce dentro de você. Se continuar ouvindo as informações de seus problemas, isso fortalecerá seu domínio sobre você, aumentando assim o tamanho diante de seus olhos. Porém, quando você se afasta de todo relato negativo e escolhe focar em Deus, a fé começa a crescer em você e o problema fica menor. Alguém um dia disse: não diga a Deus o tamanho dos seus problemas. Em vez disso, diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Quando você engrandece a Deus diante de suas crises, elas perdem o poder sobre sua vida. Se tiver que esquecer de alguma coisa hoje, por favor, não se esqueça disso. Mantenha essas palavras diante dos seus olhos e guarde-as em seu coração. Deus, seu Pai Celestial, é maior que suas situações. Portanto, no lugar de oração, comunicação, louvor, meditação em sua palavra, confesse a grandeza de seu Deus. Declare para a sua situação a fidelidade e o poder de seu Pai. Ele nunca falha. Ele virá por você. Levante-se e diga ao diabo: chega! Quebre o controle dele sobre sua vida, voltando-se para Deus, como por meio da oração e permanecendo firme no que sua palavra diz. Quando você mantém Deus em sua palavra, permanecendo ali com fé, Ele responderá. Ele pode não responder na hora que você espera, mas de fato responderá. No tempo certo, Deus aparecerá, e quando Ele aparecer, a vitória se tornará sua experiência. Levante-se hoje, como Davi, e enfrente seus medos. Dê aquele passo que você tem medo de dar antes. Encare essa situação de frente. Quando você for em nome e convicção do Senhor Jesus, espere ver a intervenção de Deus. Você com certeza terá um testemunho para contar. Aleluia!